Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Que idade tu começou a meditar? Com 14 anos. E desde lá tu segue meditando? Como é que é a tua rotina de meditação? É todo dia? Todo dia. Eu, salvo exceções, eu tento acordar às 4h30 da manhã e aí eu medito umas 2 a 3 horas todo dia de manhã, e aí eu dou mais aulas de meditação no instituto que eu criei. E à noite, quando dá, eu consigo fazer também práticas. Então, mais ou menos. Caralho, bastante meditação. É. Eu medito 15 minutos e eu fico já... Mas é mais que suficiente no começo para produzir mudança cerebral. Assim, tem estudos bastante significativos de neurociência que diz que já dá para começar a operar até em nível de neuroplasticidade quando você faz por mais de um mês meditações de 15 a 20 minutos. O que acontece na neuroplasticidade do cérebro? Neuroplasticidade é a capacidade de criar novas conexões cerebrais. Quer dizer, nosso cérebro não é um monte de gaveta. Ali tá a minha memória de quem, sei lá, quem são meus amigos, quem é minha mãe, onde eu trabalho. Nossos neurônios, eles funcionam com as sinapses, que são disparos elétricos e químicos, né? Imagina que meus dedos são neurônios, né? E aí eles transmitem um para o outro informação com disparos químicos e disparos elétricos. Esses disparos é como se fossem caminhos, estradas. É mais ou menos assim. Se eu andar numa trilha fechada na mata hoje, eu abrir essa trilha e não passar lá de novo em 2 ou 3 meses, essa trilha de novo se fecha. Uhum. Se eu percorrer essa trilha todo dia e começar a vir mais gente percorrendo essa trilha e começar a abrir espaço, essa estrada fica ali marcada e não se fecha mais. Uhum. Neuroplasticidade é um conceito novo que até os anos 80, mais ou menos, a gente achava impossível, que é a gente produzir novas conexões neurais. Então, meditação é uma das coisas que faz a gente produzir neuroplasticidade e neurogênese. Vou explicar as duas coisas. Neuroplasticidade é essa capacidade de criar novos caminhos para a mente. Então, quer dizer, é realmente descondicionar o cérebro. É recondicioná-lo de uma forma a escolher o que você quer sentir, perceber e ser. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Então, é você criar um novo jeito de operar. Um novo jeito de, por exemplo, manipular memórias, imaginação, sentimentos, sensações. E neurogênese, que é algo ainda mais novo, é você conseguir produzir novas células cerebrais, que a gente acreditava que até determinada idade adulta, o cérebro estava formado e era aquilo. Se sofresse algum dano no cérebro, não tinha o que fazer. Mas, bom, primeiro que se você sofre um dano em determinada região do cérebro que era responsável por algo, o cérebro vai se compensar sozinho e vai conseguir, por outras regiões, dar conta de fazer aquela função, tipo andar ou ver e tal. E claro, essa neurogênese não é assim, né? Eu vou meditar e se eu bati minha cabeça e danifiquei meu cérebro, eu vou criar um cérebro novo. Não é tão promissor assim. Mas a gente consegue revitalizar nossa mente, revitalizar nosso cérebro e cuidar. Olha só que louco. Teve um estudo feito com monjas católicas, mas que meditavam, monjas contemplativas, carmelitas, e aí fizeram ressonância magnética nelas, e em algumas delas, com mais de 90 anos, estava claro que tinham regiões atrofiadas do cérebro e que era visível que elas seriam portadoras de alguma demência, de Alzheimer, alguma coisa assim que deixaria elas completamente disfuncionais. E, no entanto, elas eram pessoas absolutamente lúcidas, funcionais e que desempenhavam todas as suas tarefas saudáveis e felizes o dia inteiro. Uhum. O que a gente atribui isso? Uma rotina muito saudável de alimentação e de hábitos e de estudo, e a prática contemplativa. E se esvaziar desse lixo interno para permitir esse espaço do imaginário, esse espaço do possível, esse espaço em que a gente consegue ser de um jeito melhor, maior, enfim. Só de ficar com a cabeça vazia, ela se limpa. Quais são esses caminhos novos que ela cria? Como é que ela sabe qual caminho criar, só por eu estar meditando? A nossa consciência é inteligente, a nossa consciência sempre sabe. Parece uma frase vazia, mas o lance é... Quando eu digo que a nossa consciência sempre sabe, existe esse feeling interno de qual é o caminho, de qual é... Eu acredito que exista uma inteligência natural em nós que instintivamente nos guie para o melhor. É que a gente gosta de mandar essa inteligência possível calar a boca para dar vazão aos nossos desejos e às nossas inquietações. É mais ou menos assim. Eu te falei agora há pouco que onde quer que a nossa atenção e a nossa intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. Quando você traz sua atenção para um único ponto, quando você traz
clareza sobre os seus desejos e sobre as suas intenções, quando você se esvazia daquilo que não é necessário, você começa limpando desse lixo todo, a começar a criar novas possibilidades. É mais ou menos quando a gente tira um sabático, e a partir desse ano, que quem tem privilégio de fazer isso pode fazer, eu tenho um ano para descansar, ou um mês para descansar, e quando eu esvazio, eu volto cheio de ideias novas, cheio de gás, cheio de vitalidade. E mais ou menos também assim, Arthur. Da mesma forma que o corpo precisa de comida e de sono para se refazer e para continuar em frente, a nossa mente também precisa de certos estímulos. Então ela precisa... Qual é o alimento da mente? Estudo e bons estímulos e aquilo que a gente contempla. Mas ela também, assim como o sono, para refazer o corpo de um jeito inexplicável, a gente também precisa desses espaços de vazio da mente em que eu consiga deixar essa possibilidade nova aparecer. Como é que uma pessoa que nunca meditou ou não está acostumada com isso, como é que começa? Qual é a técnica mais básica? Porque eu não consigo manter. Eu tenho um aplicativo que eu acompanho minhas meditações e a última que eu tinha feito tinha sido em maio. Eu voltei a fazer agora. Eu sempre dou esses espaços gigantescos. Não consigo manter. Muito disso, porque conhece o Alan Watts, provavelmente conhece, né? Eu lembro que tem um vídeo dele que me marcou muito, que ele falou que as pessoas meditam porque elas querem ser mais criativas ou querem ser mais felizes e tal. E não é esse o ponto. É meditação pela meditação, né? E eu nunca consegui sentir a meditação pela meditação. Então, por vários momentos eu paro de meditar porque eu não sinto que eu quero meditar por meditar. Como é que eu alcanço esse nível? Tem duas coisas assim, né? Eu gosto muito do Alan Watts, inclusive acho que ele já denunciava essa coisa desse materialismo espiritual, sabe? De a gente fazer as coisas para ganhos secundários. Ele já falava isso na década de 70 e 80 e a gente tá vendo isso hoje, com essa hipermassificação da meditação. Mas você me disse que você medita 15 minutos por dia. Quanto tempo você dedica para treinar? Para musculação, por exemplo? 1 horinha. E isso é suficiente, mas é bem mais que 15 minutos, né? Então, quer dizer, se você fizesse 15 minutos de meditação, de musculação, ia funcionar? Provavelmente não. Então... Eu ia ter que fazer um treino muito intenso em 15 minutos. E tem uma outra coisa. Antes de você começar a ter resultado em musculação, você também teve professores que te instruíram muito bem que dieta fazer e como treinar. E lá na academia você está cercado de um monte de gente que está malhando também e que te estimula a malhar também, certo? Meditação também depende disso. Por isso que muito sabiamente esses mestres vão dizer que a gente precisava de tradição, de um método claro, assim como existe o método certo para malhar. Não adianta você ficar só puxando ferro que nem um maluco. De qualquer jeito você vai machucar o corpo. Da mesma forma você vai machucar a mente se você achar que é só sentar e observar. Então você precisa também... Como é que é o ambiente, né? É o que a gente chama de sangha. É a comunidade de pessoas que meditam juntos. Por isso que é legal ter gente que medita junto com você. Vez por outra sentar para meditar em turma. E ter um professor adequado que te instrua naquilo. E ter método e ter forma. Então, como é que você faz para ter essa experiência? Você precisa de método. Você precisa de um professor adequado. E, de preferência, de alguma vez na sua vida, cercar-se de pessoas que possam te incentivar a fazer isso. E vez por outra também é legal fazer retiro. Sim, é muito positivo você sair de toda essa cacofonia maluca que a gente vive e olhar mais profundamente para dentro de si. Por isso que eu levo o pessoal para a Índia, eu vou fazer retiro na Amazônia, por isso que eu faço os meus retiros e tal, para olhar de forma mais intensa, de forma mais profunda. Como é que são esses retiros? É em grupo ou tu vai sozinho? Quando eu faço os meus retiros, eu vou sozinho. E tu fica onde? Sozinho, nem no namorada, nada, sozinho? Eu sou, na verdade, é marido. Eu sou casado. Ah, tá. Sabia. Então... Mas tu vai junto ou tu fica sozinho? Isso que eu quero saber. Na hora que eu tô fazendo prática, eu tô sozinho. Agora, por exemplo, eu vou fazer 21 dias de retiro, ainda não sei o lugar. Era bom que fosse numa caverna, mas eu preciso ficar sozinho. Então tem alguém só que me leva comida e tal, e eu fico ali fechado 21 dias. Mas isso, assim... Em termos, comparando de novo com o exercício físico, isso seria tipo a alta performance da meditação. E eu sou só um pequeno praticante. Tem gente que, por exemplo, no Tibete, lá no gelo, se enfia em caverna e fica durante pelo menos 3 anos, 3 meses e 3 semanas e 3 dias. E aí você começa a ver reais mudanças. Aquele cara que eu falei lá, que desenvolveu o curso com o Paul Ekman, o Alan Wallace, ele criou um instituto, inclusive, para pesquisar neurologicamente e psicologicamente quais são os efeitos na mente de grandes mestres e de praticantes que meditam em longos retiros. Que esse é o lance, assim...
Ah, beleza, a meditação faz bem em 15 minutos. Mas qual é a diferença da meditação de 15 minutos no aplicativo para esses caras que meditam durante anos? Tu vai para um retiro, tu fica 21 dias, é isso? É. E como é que é? Tu fica 21 dias fazendo o quê? Tu sabe, tu tem relógio? Tu sabe que oração? Tu sabe que dia é? Ou tu esquece de tudo? Eu meço pelo tempo. Então, quando eu entro em estado meditativo, eu às vezes perco a consciência do corpo. Mas depois eu volto, né? Então, assim, quando eu falo que eu perco a consciência do corpo, é que ela se expande de um jeito inacreditável. E aí a ideia do Guilherme, a ideia de corpo, ela desaparece. Mesmo assim, então assim, eu fico lá em posição de... assim, de lótus. E claro que chega uma hora que incomoda, que formiga, que adormece a perna e tal. Mas se você é capaz de entrar nesse estado de supraconsciência e se identificar com esse eu real, a perna doendo, as costas doendo desaparecem. O ano passado eu fiz um retiro desses, assim, mais intensos. E foi muito legal, porque nos 2 primeiros dias eu só queria sair fugindo dali. E depois ficou incrível. Quais são as consequências na tua mente depois que tu sai disso? Ou durante? Como é que é? O que tu percebe? O que acontece? Nossa, durante o processo, primeiro você vê a tua vida inteira. É morrer antes de morrer mesmo, sabe? Você revisita todos os lugares. No primeiro momento você revisita todos os seus remorsos, culpas, desejos, etc. E depois que esse lixo todo é assentado, eliminado, acossado, sabe? Começa a aparecer algo novo, assim. Essa realidade luminosa. Cara, é inacreditável. Você entende, assim... que é inevitável que você comece a amar a tudo e a todos, porque de repente você começa a se ver em tudo e em todos. Mas é uma realidade experimental, assim, é muito interessante. E de repente você começa a perceber que você é mais do que essa circunstância de nome, forma, corpo e consciência. Existe algo por detrás desse espetáculo todo, dessas cortinas, e que é o seu eu real, que testemunha isso tudo num estado de plenitude absoluta. Isso eu não consigo alcançar no dia a dia, meditando em casa. Isso necessariamente tem que ir para um retiro, para um lugar Não, desse. você pode conseguir. Tem gente que, assim... Tem um mestre na Índia que se iluminou com 16 anos. É claro, né? Dizem que ele é a exceção que prova a regra, de que você tem que se esforçar muito e tal. Mas ele tinha 16 anos, tinha ouvido falar de um lugar onde grandes mestres viviam. O nome dele era Ramana Maharishi, ou Maharshi, se o pessoal quiser pesquisar. É bem legal a história dele. Ele tinha 16 anos e ele sentiu um súbito pânico de morte, assim, uma sensação de que ele ia morrer. A gente, se fizesse isso, ia querer, sei lá, passar com um psiquiatra, achar que tá com pânico e tal. Quando ele sentiu isso, ele deitou e mergulhou fundo dentro de si e se perguntou, tá bem, se agora a morte chegou, o que é que sobra se eu morrer? O que é que resta se esse menino... filho de fulano, sobrinho de ciclano, se ele não for mais, se eu for levado pro crematório e minha carne for consumida pelas chamas, o que é que sobra? E aí ele foi indo tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo nisso, que de repente ele se tornou um dos maiores mestres do último século, assim. A questão toda é essa, Arthur, assim, quanto é que a gente tá com vontade de mergulhar nisso, sabe? Quanto a gente tá com vontade de se perguntar de fato quem sou eu? E é por isso também que a gente medita tanto sobre a morte, sabe? Uma hora ela vai chegar pra todos nós. Essa é a realidade de todos nós. E pra além dela, o que acontece? Ultimamente eu tô tendo muito medo da morte. E eu não sei explicar o que é isso. É tanto medo que é aquelas coisas de acordar 3 da manhã, assim, um dia eu vou morrer. Depois volto a dormir, assim. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso? Se você der chance pra isso e mergulhar nessa questão... mas aí sim, você precisa de mestre e método pra saber. Porque aí você pode ter... sem ninguém pra te doutrinar, sem ninguém pra te orientar em alguma forma de religião, você pode ter experiência do sagrado por si mesmo. É claro que algum mestre de uma tradição vai te orientar, mas essa experiência vai ser só sua. E é importante ter mestre e ser autorizado a fazer certas práticas. Vou contar um negócio agora que aconteceu comigo na Índia há uns anos atrás e explica por que esses métodos são, se não forem bem orientados, eles são perigosos, né? Eu estava meditando lá nos crematórios. E meu mestre tinha me orientado numa prática em que eu teria que olhar para um cadáver e ficar de olhos fixos ali sem desviar e projetar como se fosse eu. Que fosse a minha família ali chorando, que fosse... E foi muito louco, porque você vê que velório é igual na Índia, no Brasil, em qualquer lugar, né? Você tem uma parte da família chorando, desesperada, tem uma galera lá atrás comentando futebol, a bolsa de valores, para fugir de pensar na morte. Porque... E por que é importante, né, esse negócio do luto? Pra gente lembrar, olha... lembra que você também vai pra lá. Mas aí essa galera que tá no velório, mas que vai só pela família e que...
eles não querem olhar para aquilo, porque eu vou perder quem eu amo e eu vou morrer eventualmente, né? E aí eu tava olhando lá o cara e foi meio sinistro, porque eles têm um rito para poder fazer com que a consciência saia, né? O espírito saia do corpo. Eles batem no cucuruto e abrem, né? O cucuruto do cara que tá lá na fogueira. E como a chama tava embaixo, o cara começou a cozinhar de baixo para cima. E teve uma hora que a cabeça dele fez... Aí caiu tudo no chão e eu não podia desviar o olhar. Mas eu fui fazendo. E foi incrível a sensação, assim, de tipo... Agora a morte chegou e eu tô indo nessa. E o que sobra? E o que você vai fazer com isso? Foi uma sensação muito de libertação. Primeiro você passa pelo terror, assim, né? De, ai meu Deus, e agora? Eu tô abrindo mão de tudo que eu considero querido e tal. Mas depois veio uma sensação de... Tá bem, se isso é inevitável, deixa eu encarar isso com a maior dignidade e heroísmo que eu puder. Daí, tinha um menino argentino lá, que eu fiz amizade. E eu tava lá muitos dias, estudando e praticando horas a fio. Eu ficava 6 horas ali nos Ghats, que são aquelas escadarias na beira do Rio Ganges. E eu ficava meditando esse tempo lá. E aí tinha um menino argentino que falou pra mim que fazia a prática, fazia o que a gente chama de sadhana. É meditação, é a disciplina espiritual. Aí eu comentei com ele, eu tinha feito umas práticas no crematório e tal. E ele falou, me ensina. Eu não tinha perguntado pro meu mestre se eu podia ensinar o cara. E eu fui lá e ensinei. E ele ficou absolutamente em pânico, cara. Eu não sabia o que eu fazia com ele. Ele começou a olhar pro cadáver, em 10 minutos ele tava chorando de soluçar, ele começou a se trimilicar inteiro e pensar... Ele disse, eu tô pensando na minha mãe, tô pensando nos meus amigos, na minha namorada. Ai, meu Deus do céu, eu tô freaking out, assim, sabe? Eu tomei uma puta bronca do meu mestre, assim, nunca ensine pra alguém algo que você não sabe ou que você não foi autorizado. Mas eu consegui trazer o menino de volta, ele se acalmou e tal. Mas me mostrou muito, assim... Porque, assim, é aquele lance... Se eu pedisse, sei lá, pra um dos outros meninos, sei lá, pro Igor, pra ele correr a São Silvestre, pouco provavelmente ele conseguiria, porque ele não treinou pra isso. Você que faz exercício e tudo mais, talvez conseguisse. E alguém que tá treinando pra São Silvestre ia conseguir tranquilamente. A questão de investigar a mente e de vencer a morte a partir da meditação leva tempo, é o treino. Mas o yoga também foi inventado para isso. Todas essas tradições meditativas, na real, não são pra gente produzir mais, dormir melhor, trabalhar mais. São pra gente entender quem nós somos e pra gente vencer a morte, transcender a morte. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.